Graça e paz, povo do Deus Altíssimo. Que bom estarmos outra vez reunidos na presença do Senhor. E hoje eu quero trazer para nós uma palavra que está no livro de Gênesis, para que a gente possa entender mais e mais das coisas de Deus. E eu só quero te pedir por um segundo, feche os teus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Senhor, nós estamos diante de Ti e nos alegramos, porque somos Teus filhos e estamos buscando aprender do Senhor. Pedimos ao Senhor, doce Espírito Santo, nos instrua, nos ajude, nos conduza. E que nessa hora, neste momento, tudo que aqui for feito, tudo que for dito, seja para a honra e glória do nosso Deus e que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, é o seguinte, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 1, e nós vamos ler só alguns versículos para que você e eu possamos entender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Nós vamos falar da palavra de Deus da seguinte forma e por quê. Nós sabemos que Deus criou, nós conhecemos a história do livro de Gênesis, do capítulo 1, que Deus criou tudo com a sua palavra. E nós queremos mostrar hoje, imprimir em nossos corações e no nosso entendimento a importância da palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos. No verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No verso 6 disse: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e céus. No verso 7 fala o seguinte: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e disse Deus. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve a tarde e a manhã do segundo dia. No verso 9 disse Deus também: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e a separação e a porção seca, e assim se fez. No verso 11 diz a palavra: produza a terra relva, ervas, e dê semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja sobre a terra. E assim se fez. No verso 14 diz: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E no verso 15 disse: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E no decorrer deste capítulo, a gente vai vendo Deus dizer que foi bom, que foi bom. E hoje eu quero que você entenda o seguinte: quando nós estivermos com algum problema, o que nós precisamos fazer? Buscar a palavra de Deus. Quando passarmos por alguma aflição, o que devemos fazer? Buscarmos a palavra de Deus. E quando nós crermos no poder criador desta palavra, nós vamos ver que pela fé as coisas serão transformadas. Que pela fé as coisas irão acontecer a nosso favor. Quando nós crermos que o mesmo Deus que disse haja aqui no início da criação, quando diz que o mundo era sem forma e vazio, é o Deus que é nosso Pai, nosso protetor e que cuida de nós. E que a sua palavra é atual, é eficiente, é poderosa e é geradora de vida. É isso que eu quero que fique impresso no seu entendimento, no meu entendimento, que seja impresso pelo Espírito Santo nas nossas mentes e no nosso coração. Porque como foi na criação do mundo, assim será na nossa vida, em tudo aquilo que nós entregarmos para Deus. Podemos citar alguns textos da palavra, da Bíblia, para que você entenda mais e para que haja um trabalhar de Deus na sua fé, na minha fé, no nosso entendimento.
Ezequiel 12, verso 25, parte A, diz assim: eu sou o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Eu sou o Senhor e falarei, e a palavra que eu falar se cumprir. E eu vou te dizer mais ainda o que está escrito em Êxodo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que te sara. Queridos, nós estamos em tempo de luta. Estamos lutando contra um inimigo invisível, porém real e intimidante. E nós precisamos nos escudar de alguma forma para não entrarmos em conflitos de emoções e medo e sermos levados para uma depressão, uma tristeza, uma angústia, um vazio. Por isso que a palavra do Senhor é tão importante quando eu falo que nós precisamos de encontrar algo que seja um escudo para nós no tempo dessa guerra, dessa luta contra esse inimigo que nós não vemos, mas que sabemos que ele é difícil e que ele é intimidante. Então, a palavra do nosso Deus, lá no livro de Marcos 9, no verso 23, diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui nós iniciamos dizendo que no livro de Gênesis, no verso 1 do capítulo 1, disse: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra. Não tinha nada. E Deus, com o seu poder, com o poder da sua palavra, ele disse: haja. E houve. Tudo foi criado com a palavra de Deus, tudo. Entenda, a chave para a nossa vitória é crer na palavra de Deus, é obedecer a essa palavra, é viver dentro desta palavra. Talvez alguém que esteja aqui nesse momento, nesse trabalho, que esteja ouvindo essa mensagem, esteja precisando de uma cura, de um socorro, de uma ajuda, de uma direção. Talvez alguém que você conheça esteja assim, e tem buscado a Deus, e tem orado, e tem procurado fazer as coisas acontecerem, de todas as formas tem buscado socorro, e a coisa não aconteceu. Eu quero te dar um conselho, o meu conselho nesse momento é: continue buscando a Deus, continue orando, busque palavra do Senhor na Bíblia Sagrada que sirvam de fortalecimento para a tua fé e que sejam um escudo na tua vida. No livro de Isaías 53, parte B, diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo, lá na cruz, ele levou todas as dores e enfermidades. Eu creio que você já ouviu eu falar isso muito e sempre vai ouvir, porque o sacrifício da cruz precisa ser lembrado, porque nós precisamos entender que aquilo que foi realizado na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré é o passaporte da nossa vitória, da nossa cura, da nossa libertação e da nossa salvação. Então, quando aqui no livro de Isaías 53, diz assim no verso 5, pelas suas pisaduras fomos sarados, é a palavra de Deus e ela é a verdade. Então, nós temos que clamar por Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura, e orar com fé, e determinar, e buscar ao Senhor. Faça jejum, ore, leia a Bíblia, cante louvores, declare, proclame na sua casa que o Senhor cuida de ti, que há paz, que há prosperidade, que há cura, que há salvação, que há libertação. A sua palavra também, quando você vem com a palavra de Deus, usando a força da sua palavra, você profetizando as coisas que a própria palavra de Deus diz, vai acontecer, queridos. Deus vai realizar. O capítulo 53 de Isaías é chamado o capítulo da redenção. Aqui nós vemos Jesus sofrendo pelas enfermidades, pelas dores, pelas transgressões, pelas iniquidades, pela paz e pela cura. Então, é tempo de milagre, querido. É tempo de milagre. Faça acontecer o seu milagre buscando aquele que pode todas as coisas. E ele nos ensina nos ensina a viver dentro da palavra dele, declarando que o Senhor pode, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Olhe, escute bem, não desanime, creia.
Há um só Deus, mas Ele age em todas as circunstâncias. E Ele diz para ti hoje, diz para nós hoje: venha a mim, o abatido, o que está aflito, o cansado, o doente, o sem sonhos, o sem projeto, o que está tentando desistir. Não desista. Mais um versículo para você ver que a palavra de Deus te fortalece e ela é realmente um escudo para a tua vida. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, o que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, olha que convite maravilhoso do nosso Deus, do nosso Pai. Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Como você está, querido? Como é que você está vivendo estes dias? Lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Ai, que maravilha quando eu vou caminhando na Bíblia e vou lendo essas mensagens que geram fé ao meu coração e que me dão segurança e que me levam ao entendimento de que o meu Deus é o mesmo que disse haja e criou o mundo com a sua palavra. Pode ser que estejam muitos de nós, assim como no capítulo 1 de Gênesis, sem forma e vazios. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus disse naquele momento, haja e ouve. E hoje Ele diz para você exatamente, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Acredite, alegre-se, deixe que a palavra de Deus flua na sua vida, flua no seu coração e que abra o seu entendimento. Deixa a palavra de Deus te guiar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conduza em novidade de vida e em santidade. E nessa hora, queremos te agradecer, meu Deus, nós oramos assim. Por cada vida, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem. Queremos te agradecer por cada família destas pessoas, para que o Senhor traga, meu Deus, oh meu amado, a alegria, a paz, o conforto, a segurança e a saúde. Que o Senhor seja com cada um, oh meu Pai, e se houver momentos de tristeza, de angústia e de medo, que a sua palavra, meu Deus, seja lembrada por cada um deles e que eles possam dizer para o Senhor, oh meu Pai, eis-me aqui, e que o Senhor possa, meu Deus, alegrar o coração deles dizendo, vinde a mim, vinde a mim. Então nessa hora eu quero te dizer, Paizinho, seja conosco e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.